Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 9, trecho do 27 de julho de 1909. A alma é o brinquedo de Jesus na terra. Encontrando-me no meu estado habitual, pensava entre mim: o que farei? Não sirvo para nada. Ele não vem e eu fico como objeto inútil, porque sem ele não valho nada, não sofro nada. Então, para que ter-me sobre essa terra? Ele, enquanto se fez ver, como um relâmpago, me disse: minha filha, tenho-te como brinquedo. Mas os brinquedos nem sempre se têm nas mãos. Muitas vezes, mesmo por meses e meses, não se tocam. Mas apesar disso, quando o dono daquele brinquedo quer, este não deixa de formar sua diversão. Quer você acaso que nem sequer um brinquedo tenha eu sobre a terra? Faça com que me entretenha com você ao meu gosto sobre a terra. E eu, em correspondência, te farei entreter comigo no céu. Uau! Então, Jesus, ele fala, né, que a alma que está disponível para ele, né, a alma que se dá toda a ele, é um brinquedo nas mãos dele. Né? Aí se a gente for pensar, né, como assim, né, Jesus? Um brinquedo, né? Um brinquedo faz o quê? Né? Ele é um momento para o outro se divertir, né? É um momento de... Você vê a criança, por exemplo, uma criança que está com um brinquedo na mão, fica triste? Não fica, né? Às vezes a criança está até doente, né? Você vê uma criança que está doente, quantas pessoas vão visitar os hospitais do câncer, né? Vai fazer palhaçada, né? Para entreter as crianças que estão em tratamento. E leva brinquedo, né? Leva bala, né? Tipo assim, qualquer criança que ganha o brinquedo, né? Que tem o brinquedo, né? Que ela possa falar, esse é meu, né? Esse brinquedo é meu. Às vezes mesmo doente, né? Como que elas ficam, se distraem, né? Esquece até que tá doente, né? Quando tem aquele brinquedo, né? Ali, né? Então, a Luísa não pertence mais a ela. Ela pertence a Jesus. Né? Todos nós pertencemos a Ele, né? Mas temos a liberdade de querer ou não querer ser tudo dele, né? Se dá mais ou menos, né?
ou viver uma vida assim de você só procura por horas ele, mas você tem a sua individualidade. Mas no caso da Luísa, ela se anulou, né? E se ela é um brinquedo, Jesus coloca ela onde ele quiser. E Jesus brinca, né, com ela, né, quando ele quiser, né? E isso não torna o brinquedo inútil, não torna o brinquedo, ai, porque Jesus não sabe cuidar, né? Porque Jesus me largou aqui nesse estado. Ai, Jesus me abandonou aqui, né, sofrendo essas penas da privação. É que Jesus esquece de mim. Não, não. Ela está num lugar especial, porque pensa bem, se você tem as minhas sobrinhas, né? Elas têm prateleira de boneca. Cada boneca ocupa uma posição nas prateleiras delas. Então, tem as mais especiais ficam na parte até mais alta para não estragar, né? Para não cair. Então, assim, elas têm até uma hierarquia de brinquedo lá, elas têm, né? No quarto delas, né? Mas as bonecas ficam lá, passa meses, e a boneca tá lá, né? E ela custa pegar para brincar. Mas isso não significa que quando ela brinca com a boneca, que perdeu a graça, que não é útil mais para ela, né? Então aí Jesus faz essa comparação para mostrar, né, que a gente é esse nada, né? Nulo, né? Não é que ela é inútil, é que ela é nula dela mesma. Ela é nula de si mesma, né? Ela está para o propósito divino, para Deus usar como Ele quiser. Então ela começa falando assim: o que que eu vou fazer, né? Eu não sirvo para nada. Essa sensação de não servir para nada é a sensação real nossa, sem Jesus. A alma que acha que serve para alguma coisa por ela mesma, né? Tá cheia de si. Mas o esvaziar de si significa realmente você se anular. Você é um nada. Isso não é problema, né? Ela pensar assim: não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada sem Jesus. Eu não sirvo para nada sem Jesus, né? Só que ela não pode ficar só no aniquilamento, né? Porque ela é tudo com Jesus, né? Então ela precisa ter essa confiança em Jesus, de que se ela está nesse estado, né? E que ela está parecendo que é um brinquedo que foi colocado no armário e deixado lá, ela está servindo para Deus. Não é o que ela acha que tem que fazer para se sentir útil. Ela nunca isso vai nos deixar. Ele protege o nosso coração de nós mesmos para a gente nunca pensar assim que se sentir alguma coisa, né? Querer alguma coisa para si, né? Se encher, né? Ele sempre mantém a gente assim pequeno, simples, criança no colo dele, que depende dele, que se não for ele não pode nada. Mas ela tem que entender que ela está na vontade divina nesse estado. Por isso que ela não pode ficar só aniquilada, porque senão vai ficar triste e achar que está abandonada. Ela precisa entender que ela está na divina vontade nessa situação. Assim somos nós. Às vezes também você pode achar que não serve para nada, né? E a gente é nada mesmo. Isso não é problema, né? Por mim mesma, sem a fusão, sem a graça, sem o Espírito Santo, eu não sirvo para falar do livro do céu. Porque eu, por mim mesma, não tenho conhecimento, não tenho capacidade. Eu sou um zero à esquerda. Mas, com Jesus, com a força dele, tudo podemos. É ele que nos pega no colo e nos leva. Não é pela nossa força, não é pela nossa força humana, né? De fazer coisas para pensar assim: olha, eu estou sendo útil, Senhor, olha, eu estou fazendo isso para você, me veja, me considere, olha para mim, olha como eu estou fazendo isso para você. Não, não. Se não for por ele, se não for ele, animado pela força dele, a gente é um nada. Então, não sirvo para nada. Ele não vem. E eu fico como objeto inútil. Eu fico como objeto inútil. Então, ela tá vazia. É o sentimento de vazio que ela tá sentindo. Porque sem ele não valho nada. Não sofro nada. Então, para que teme sobre a terra? Justamente porque você é esse nada. E ele quer esse nada sobre a terra. Ele precisa de nadas como você, que se torna toda dele, porque enquanto ser nada pode ser tudo.
Porque o problema aqui é que é ela entender que essas questões dela, esses pensamentos dela que ela julga como um problema, é a coisa certa de se pensar. Vamos dizer assim, sabe quando uma pessoa precisa de ajuda, de virar a chave do cérebro? Que ela vem falando assim, olha, o que está acontecendo comigo? Eu não sinto vontade de fazer nada. Eu não estou conseguindo partilhar porque eu não sinto vontade de partilhar. Eu não sinto vontade. A pessoa só precisa perceber que tá certo isso. Que é agora que ela tem que fazer mesmo. Não ter vontade, né, é sinal de morte para você mesma, né? Você não ter a vontade. Porque você tem que realmente morrer para sua vontade humana e ter a vontade divina. Então ela tá no ponto certo, só precisa virar a chave e compreender que isso não é ruim. Então às vezes precisa de uma instrução, de uma ajuda, de uma luz para entender. No caso da Luísa é a mesma coisa. E é por isso que ela foi o entretenimento de Jesus, porque olha o que ela tá falando. Eu não sirvo para nada. Porque se ela falasse assim, ó, eu posso, eu consigo, né? Eu tudo posso. Eu posso qualquer coisa, eu não preciso de Jesus. Como que seria o entretenimento dele e alguém que pudesse usar livremente? Se ela falasse assim, ó, eu sou muito especial. Ela fala que ela é um objeto, ela mesma falou que ela é um objeto, né? Um objeto inútil. Ela se colocou assim. Se ela falasse, eu sou a especial, eu sou não sei o quê, eu não sei o quê, e Jesus não vem sabendo que precisa de mim, que ele precisa de mim, que ele não sei o quê, né? Agora, porque sem ele não vale nada. Então ela já tá assim, no aniquilamento total dela mesma. Não sofro nada. Só que aí ela tá. Então para que ter-me sobre esta terra, né? Para que ter-me sobre essa terra? E ele, enquanto se fez ver como relâmpago, disse para ela: Minha filha, tenho-te como brinquedo. Então é algo que tem gosto, né? Ela é algo agradável, é algo que traz alegria, né? Eu tenho-te como um brinquedo, então eu tenho-te como algo, né, que eu uso, né, da forma que eu quiser, né? Eu tenho algo que é meu, que é um presente me dado de Deus. Por isso assim que ela é um presente para Jesus, né? Um brinquedo dado para Jesus. Tem ela como entretenimento, né? Aí é que ele fala, minha filha, eu tenho-te como brinquedo, mas os brinquedos nem sempre se tem nas mãos. Nem sempre, né, ele vai aparecer. Nem sempre ele vai usar dela como vítima, né, para sofrer as penas da crucificação. Muitas das vezes ela vai sentir a privação do brinquedo, igual o brinquedinho que está guardado ali na estante, que está guardado no armário, né? Que está longe da criança naquele momento, né? Então ela vai sentir essa questão de não se sentir sensível, né? Mas os brinquedos nem sempre se tem nas mãos. Muitas vezes, mesmo por meses e meses, não se tocam. Mas apesar disso, quando o dono daquele brinquedo quer, este não deixa de formar sua diversão. Então, isso não significa que morreu o amor, né? Que acabou o amor, né? Que aquele brinquedo, né, não serve de nada mais. Que não significa uma desaprovação de Jesus, porque ela ficava muito nessa culpa, né, de pensar que ela fez alguma coisa que desaprovou, porque ela nunca confiou nela mesma, nunca pensou que da parte dela, igual ela fala, é Jesus quem faz, da minha parte eu não sou nada, eu sou inútil, né? Às vezes a gente também pode sentir uma privação assim, sabe? Que a gente tem que chegar assim muito livre, muito simples, até para meditar o livro do céu, porque senão a gente pensa assim, nossa, se não tiver aquela luz hoje, eu vou me sentir igual a Luísa aqui, que o senhor não me pegou de brinquedo, né? E não me usou hoje, né? O senhor não usou eu para o seu entretenimento, não me mandou luzes, né? Não me iluminou, né? Hoje ficou muito ficar criticando as coisas de Deus, né? Como ele te usa, né? Ficar criticando, né? De repente te priva de algum entendimento, né? De repente ele brinca com você pouco, né? De repente, né? Ele só te pega e te troca de lugar na estante, né? Mas tipo assim,
ou então te deixa lá, te permite passar por certas situações, né? Mas queira ser o brinquedo para Jesus, mas deixa ele brincar do jeito dele, porque que adianta a gente querer dizer para o Senhor como ele tem que fazer? Que brinquedo é esse, né? O brinquedo fala para a criança, né? O brinquedo se impõe para a criança, né? Não, não é assim que brinca comigo, não, né? Não, quem conduz o brinquedo? Quem manda? É quem está brincando ou o brinquedo? É quem está brincando. E você, às vezes, tem um brinquedo para uma coisa específica e a criança cria outra. Outra brincadeira com aquele brinquedo. Ela é livre para ela criar, recriar, né? Usar a imaginação, né? Fazer todos os seus estratagemas ali de entretenimento. Então, pensa que também Jesus quer nos encontrar livres e felizes, porque saiba que quando você não está sendo usada diretamente, você também está sendo usada. Pensa assim, que a Luísa parecia que não estava sendo usada por Deus naquele momento, mas ela estava sendo usada porque ela estava na divina vontade. Então, ser usada pelo Senhor em todas as situações da nossa vida. Se a gente achar que a gente só é um entretenimento do Senhor, né, nenhuma questão só e as outras questões da sua vida, né, de ordem em tudo, né, você sente assim que lá você não é o entretenimento de Jesus ali, você é aquele brinquedo, né, que saiu da presença do seu dono, né? Não, não é assim. Em todas essas situações, né, você está nas mãos dele não é sensivelmente, você não precisa assim ter essa certeza sensível, né, mas é pela fé, né? É espiritual, né? Então, você é o entretenimento do Senhor quando você abre a boca para falar. Ele usa das suas palavras, você é o entretenimento do Senhor no seu, ele usa dos seus pensamentos, ele usa dos seus movimentos, da sua respiração. Você é um brinquedo multitarefas, né? Multipossibilidades que Jesus pode desmontar quando ele quiser e reconstruir, né? Às vezes ele te desmonta, né? Você fala assim, Jesus, só foi cruel comigo, só me aniquilou, só me desmontou nessa situação, estou na situação que parece que eu fui desmontado por vós, né? Mas ele sabe o que está fazendo, né? Ele sabe o que está fazendo. Então, o seu brinquedo que Jesus leva para onde ele quiser. Então, pensa assim, onde você estiver, você está sendo regido por uma vontade divina. E aí, o que a Luísa precisa entender? Que ela está, né, regida por uma vontade divina e que nessa privação ela também está sendo útil para a vontade divina. Justamente, quanto mais nada a gente é, mais útil a gente é para Deus. Assim, mais livre ele pode ser em nós. Quanto mais menos a gente conta com nós mesmos, mais a gente reconhece que depende dele, que precisa estar no colo dele, que é um nada sem ele, que não pode nada. Mais livre ele fica em nós, né, para nos levar com ele, né? Então, minha filha, tente como brinquedo, mas os brinquedos nem sempre se tem nas mãos. Muitas vezes, mesmo por meses, meses e meses e meses, não se toca aquele brinquedo. Mas apesar disso, quando o dono daquele brinquedo quer, este não deixa de formar sua diversão. Quer você acaso que nem sequer um brinquedo tenha eu sobre a terra? Eu acho muito lindo o jeito que Jesus trata a alma, né? Porque no livro do céu você vê um falar de Jesus muito livre, né? Jesus pode chamar a gente de brinquedo. Jesus já chamou de pocilga, já chamou a gente de pocilga, já chamou a gente de casebre, já nos comparou a casebre, nos xinga, puxa nossa orelha, fala tudo e a gente continua apaixonada por ele. A coisa mais livre, né? A alma que dá mais liberdade para Jesus é aquela que Jesus pode ser ele mesmo, né? Sem a alma querer uma outra imagem de Jesus. Você só pode ser misericordioso, Jesus, você só pode ser manso. Você não pode ser irado. Ou então, você só pode ser irado, não pode ser manso. Jesus ser Jesus, né? Jesus fala com ela como se fala com a criança. Como se estivesse explicando o livro do céu para uma criança aqui, porque está falando de brinquedo. Você pode pensar assim, nossa, parece que Jesus está falando para uma criança. Mas esse é o estado da alma, nada. Criança, né? A alma nada volta a ser criança, né? E Jesus pode usar várias linguagens infantis, né? Então, quando alguém lê o livro do céu,
né? E se não se aproximar com humildade, né? Pode olhar e falar assim, nossa, que estranha essa santa, né? Que estranha essa conversa, né? Que conversa meio xoxa, né? Ai, não sei o quê, né? Jesus falando desse jeito, né? Porque tá acostumado com outras leituras, né? De doutores, né? Tal, de conversas assim, de místicos mesmo, mas de outro tipo de linguagem, né? Uma linguagem até que você, né? Igual lá nos escritos lá que foi lido ontem, né? No vídeo da transição do São João da Cruz. É difícil para entender, né? É um falar muito difícil, né? Para ser traduzido, né? Para nós. Aí você vê Jesus assim tão simples, né? Mais simples ainda, né? Então, pensa, né? Que quanto mais simples é a alma, mais claro Jesus também é. Mais simples ele é no falar dele também. Ele não precisa usar muita coisa, não, né? Então, ele pode chamar uma de brinquedo, ele pode usar exemplo do brinquedo, ele pode usar exemplo de jogo, ele pode usar qualquer exemplo, por mais engraçado que seja, e você acha lindo esse jeito de Jesus. Você acha lindo Jesus ser desse jeito, porque assim dá para ver que Jesus está sendo livre com ela. Que Jesus pode usar a linguagem que ele quiser com ela, e se ele quiser se apropriar da linguagem infantil, ele usa. Se quiser uma linguagem mais forte, mais adulta, daí o que fala assim para ela: cala-te, cala-te, cala-te. Você vê, você já imagina, né? Como que foi quando Jesus falou isso com ela? Cala-te, cala-te, né? Deve ter sido com muita imponência, né? Para arrebatar ela. Aí você vê também quando Jesus fica bravo. Tem hora que fala que Jesus aparece severo com ela. Severo. Repreendendo ela. E chama ela de boba, se eu não me engano, chama ela de boba, chama de tola também. Então, tipo assim, ele usa essa linguagem do jeito que quiser, porque ele é livre. Porque ele é livre com a alma, né? Minha filha, tenho-te como brinquedo. Por exemplo, eu sou livre com as minhas irmãs. Eu chamo elas de boba nas brincadeiras. Mas eu falo assim com elas, né? A gente é livre para usar várias linguagens. E ninguém fica magoado. Por quê? Porque tem a questão de familiaridade. Então é que você vê essa familiaridade, né? Familiaridade com a alma. Minha filha, tenho-te como brinquedo, mas os brinquedos nem sempre se têm nas mãos. Muitas vezes, mesmo por meses e meses, não se tocam. Mas apesar disso, quando o dono daquele brinquedo quer, este não deixa de formar sua diversão. Quer você tirar essa minha alegria? Quer você acaso que nem sequer um brinquedo eu tenho sobre a terra? Quando a gente, né, pensa em desanimar por qualquer dificuldade nossa, por talvez sentir aquilo que a gente tem que sentir mesmo, que a gente por nós mesmos é um nulo, é um nada. Mas aí a gente não aceita isso, né? Essa realidade de depender dele, né? E acha que tem que ter alguma coisa, que é pela nossa força, e quer sair desse estado, né? Aí Jesus também para perguntar: por acaso, quer você acaso que nem sequer um brinquedo tenha eu sobre a terra? Faça com que me entretenha com você, a meu gosto. Que aí que é o legal. Legal não é a gente querer que ele trate a gente ao nosso gosto. Porque quando a gente chega cheio de nós mesmos falando que tem que ser do nosso gosto, a gente questiona o jeito dele de agir. A gente, se ele nos corrige, a gente acha ruim, porque a gente não quer ser tratado desse jeito, né? A gente não quer ouvir o que a gente não gosta de ouvir, né? A gente tem um jeito, né, que a gente já acostumou de tratamento humano, né? E nós queremos esse tratamento também de Jesus, né? E não, e o espiritual é muito elevado, né? Que está acima do humano, né? Porque o espiritual é o que a gente realmente precisa para a cura acontecer, para a transformação acontecer na nossa vida, né? Mas quando a gente quer muito impor o jeito humano, né? A gente quer corrigir Jesus, né? Quer corrigir o jeito dele de ser, de agir conosco, ou seja, ao nosso gosto. Querer mudar, né? Querer pôr o nosso, né? Em vez de deixar Jesus, né, fazer do jeito dele, ah, não. É muito melhor o gosto de Jesus, porque aí você realmente vai ficar em paz sabendo que tá tudo na vontade divina, porque está ao gosto de Jesus. Então, se você receber amarguras, sofrer contrariedades, experimentar estados de ânimo, você está ao gosto de Jesus e não ao seu gosto, porque se você quer sair desse estado
e não quer passar por isso, você está querendo fazer ao seu gosto. Mas quando você aceita aos modos de Jesus, isso se torna a alma, dá campo livre para ele poder fazer o que ele quiser nesse terreno que somos nós, né? Mexer a terra, né? Arar a terra, bagunçar de vez em quando a terra, né? Te deixar um pouco meio no meio sacudido, te dar uma sacudida, mas aí você fica feliz porque você sabe que você está sendo moldado aos modos dele e não aos seus. E isso que é o legal, né? O que é o novo, a novidade não é quando você mesmo faz algo, mas é quando ele faz, né? Então a vida de vida à vontade é uma vida de abandono, porque é ele fazendo em você, né? E de modo que quando ele toma todo esse espaço, a tendência é que naturalmente o que você faça já não seja mais você, seja totalmente ele fazendo, né? Você é um brinquedo nas mãos de Jesus vivo, né? Vivo e atuante, né? Porque se torna ele mesmo agindo, ele mesmo pensando, ele mesmo produzindo, ele mesmo criando coisas, né? O brinquedo chega uma autonomia, mas não é uma autonomia isolada, egoísta, humana, né? Mas é porque Deus, ele toma tanto esse brinquedo, porque não é só, ele não quer você só. Ele tá falando do brinquedo para falar da alma, que é toda dele. Mas esse significa, né? Que esse brinquedo ele vai vestir. Pensa que você é um brinquedo tipo uma armadura que ele veste, né? A sua humanidade. Então, você é um brinquedo que ele vai entrar dentro, né? Que ele vai viver dentro, que ele vai brincar, né? Usando de você, brincar com as suas mãos, usando as suas mãos, brincar com a sua mente, usando a sua mente. De modo que já não se distingua mais você de Jesus, porque ele está em você, fazendo, agindo, pensando, falando, produzindo, criando, instantaneamente. Né? Então, é esse processo de fusão, né, que a gente vai caminhando, né, de uma consumação plena, né, mas tem que ter confiança. Aqui tá conquistando, Luísa, né, nessa confiança, tá tudo bem, Luísa, você não tá sendo, até não tá aí à toa, né, como pegando poeira de molho, não. Tem um para quê. Ele também precisa conquistar a alma, né? E a alma precisa deixar ser conquistada, para ele poder ter essa liberdade porque não é só você ficar, você tá na primeira etapa da casa, né? Ainda você tem seus medos, você tem seus bloqueios, você tem seus apegos. Você sai para a segunda etapa da casa mas você ainda tá muito na terra e tá só contemplando lá em cima o sol, mas às vezes ainda olha para baixo. Ainda tá. Depois ele te suspende, mas você ainda está recebendo os raios. Só que o estado mais perfeito que ele quer é você sol, é você dentro do sol, queimada, consumida, transformada nesse sol, né? E para isso é muita confiança, é muita entrega, né? Então, ele nos conquista, né? As situações que ele nos permite a passar é tudo para nos levar ao desapego, para exercer a confiança. Se você passa às vezes por situações que você precisa ter uma confiança muito maior do que o que você imagina como confiança, uma entrega muito maior numa situação em que você precisa realmente ficar sem perder toda a segurança humana sua, de estabilidade, né? Segurança humana de pessoas, e você precisa ficar numa situação, numa dependência completa de Deus. E Ele está fazendo, Ele faz isso na alma justamente para levar ela a esse maior, né? A essa etapa, né? De consumação plena. Então, queira, né? Ser usado por Jesus, né? Queira, né? Ser moldado por Jesus. Tudo que Ele faz na nossa vida tem um para quê, tem um propósito, né? E da nossa parte, correspondência. Aí ele fala: faça com que me entretenha com você a meu gosto sobre a terra. E eu, em correspondência, te farei entreter comigo no céu. Ai. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós.